Ocorre lá em São Paulo, é uma exposição de arte. Música, livro, pintura da Bienal fazem parte. Acontece até hoje, começou em 51 e aos poucos se tornou a maior do hemisfério sul. Já teve Pablo Picasso, Portinari, Max Bill, grandes artistas de nome no nosso país Brasil. Muitos anos de existência, muita história pra contar. Se você quer saber mais, vale a pena pesquisar. Essa é a Bienal. Se você ainda não foi, vá porque é muito legal. Mas ainda não conhece. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Palmares e estou aqui para apresentar para vocês uma série de trabalhos e atividades que os alunos do ensino médio do Colégio Tableau Taubaté desenvolveram durante esse tempo de pandemia. O tema do nosso trabalho, relacionado a artes, foi a arte em tempos de pandemia. Bem-vindos à nossa Bienal Virtual do Colégio Tableau Taubaté. Fiquem à vontade. A origem do tropicalismo. O nome tropicalismo surgiu numa obra de Hélio Oiticica. Nela, a gente pode ver plantas, areia, araras e vários outros objetos. Há ainda elementos que remetem à antropofagia e modernismo. Sobre o tropicalismo ou o movimento tropicário. Foi um movimento cultural com várias formas de expressão, que ocorreu na época de regime militar no Brasil. Então, existia muita censura e repressão, e isso era um problema. Mas ainda assim, o tropicalismo argumentava e questionava questões políticas e de realidade brasileira. Os artistas utilizavam o recurso de linguagem para conseguir, enganar os militares e publicar suas obras. O final do movimento chegou com a prisão do Gilberto Gil e do Caetano Veloso. Bonitas, eu vou em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, Bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou, porque não? Características. Faziam muito uso das cores, do excesso, do duplo sentido e do deboche. Era uma mistura de gêneros e culturas. A guitarra elétrica era um dos instrumentos de maior destaque. O objetivo deles. Eles queriam deixar as pessoas indignadas, contestando o que acreditavam ser errado. A música ela foi a área de maior destaque. Eles buscavam aproximar a música da cultura popular, por ser uma mistura, e nós encontramos vários instrumentos nas melodias, sendo a guitarra o principal. E para passar sem problemas pelas censuras, os artistas buscavam o duplo sentido. Alguns artistas foram até presos e até exilados. O sol é tão bonito, eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos, eu quero seguir vivendo. Amor, eu vou, porque não? E como exemplo de algumas obras, a gente pode citar Tropicália, Seja Herói, Seja Marginal, de Hélio Oiticica, O Rei da Vela, de José Celso, O Balanço da Bossa, de Augusto de Campos, e na música a gente tem É Proibido Proibir e Aquele Abraço, de Caetano Veloso e Gilberto Gil, respectivamente. No trabalho de arte, eu quis fazer algo artístico inspirado nessas fotos que eu achei sobre o tropicalismo. Então eu fiz viagem, onde todo preto representa o medo, a angústia que tomou conta da pandemia. E também as mortes, que infelizmente no Brasil a gente chegou ao número de 100 mil e as pessoas estão lidando com isso como se fosse um número.
E a parte colorida representa o resto de felicidade que a gente pode encontrar ainda nesse período e a esperança de que tudo isso passe logo. Concretismo ou neoconcretismo? Nossa obra faz parte do movimento neoconcreta que surgiu no Rio de Janeiro em fins da década de 1950, em oposição ao movimento concretista de São Paulo. Os neoconcretistas apoiavam-se na filosofia de Marleau Ponty e procuravam novos caminhos, dizendo que a arte não é um mero objeto, tem sensibilidade, expressividade, subjetividade e que vai muito além do mero geometrismo puro. Na obra, todas as imagens estão ligadas com a pandemia, representando tanto acontecimentos que ocorreram durante a mesma, como, por exemplo, o movimento Vidas Pretas Importam, como sentimentos que sentimos durante o isolamento, como, por exemplo, a saudade e a ansiedade. E ainda utilizamos várias formas geométricas, assim, resultando em obras neoconcretas. A Semana da Arte Moderna ocorreu em São Paulo entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal da cidade. Cada dia da semana trabalhou um aspecto cultural: pintura, escultura, poesia, literatura e música. O evento marcou o início do modernismo no Brasil e se tornou referência cultural no século XX. O que a gente quis fazer foi fazer um trabalho, assim, mostrando como seria a Semana da Arte nos dias de hoje, aqui em pandemia, como que eles organizariam, como que fariam. E aí a primeira imagem é como se fosse a mesa do Mário de Andrade, com um detalhe ali pro um rascunho fazendo a foto da semana, as obras dele e até um movimento que ele faria logo depois disso. E aí temos como se fosse aqui um grupo do WhatsApp, temos bastante detalhes aqui, ó. Começa com o WhatsApp do Mário de Andrade, como se fosse o Mário de Andrade, mandando o link do Zoom para todo mundo fazer a semana online. E aí o Emanuel Bandeira vai lá e ele fala que ele não estará presente, pelo menos não diretamente, porque na Semana de Arte, quem abriu a Semana de Arte foi o Emanuel Bandeira, mas ele não estava presente por causa da tuberculose dele. Então foi só o poema dele, Os Sapos, que foi apresentado para iniciar a semana. Depois a Anitta Malfatti, né, que era muito fã do Monteiro Lobato, mas quem sabe aí sabe o que aconteceu depois da Semana de Arte com ela e o Monteiro Lobato. E uma mudança aí que fizemos, né, para como seria hoje em dia, é a Tarsila do Amaral, que diz que vai estar presente na reunião, embora ela estivesse em Paris na época, mas ela, nesse caso, ela poderia estar na reunião, né, online. E ela ainda diz que eu e o Oswaldo de Andrade estarão presentes, porque alguns anos depois eles acabam ficando juntos, né? E aí a programação, ali é uma foto que a gente conseguiu, que é a programação original do evento, que é uma foto lá de São Paulo mesmo, como estava. O tema que escolhemos foi o abstracionismo. A origem da arte abstrata está intimamente relacionado com as vanguardas artísticas europeias do final do século XIX. Tais vanguardas representaram movimentos de ruptura artística, sobretudo em relação aos moldes renascentistas, tradicionalistas e academicistas. O abstracionismo é um estilo artístico moderno das artes visuais que prioriza as formas abstratas em detrimento das figuras que representam algo na nossa própria realidade. Dessa forma, podemos dizer que esse tipo de arte é uma obra não representacional, ao contrário da arte figurativa expressa por meio de figuras que retratam a natureza. Suas principais características são a ausência de objetos reconhecíveis, arte subjetiva, oposição ao modelo renascentista e à arte figurativa, valorização de formas, cores, linhas e texturas. No Brasil, a proposta das vanguardas despertou e inaugurou novas formas estéticas, as quais atravessaram fronteiras de maneira que no Brasil influenciaram a estética modernista nos anos 20. Segundo suas características formais, existem duas vertentes do abstracionismo. O abstracionismo expressivo, essa vertente foi influenciada pelo expressionismo e fauvismo. Suas principais características são sentimentalismo, valorização da intuição e liberdade artística. E o abstracionismo geométrico, influenciado pelo cubismo e futurismo, essa vertente está pautada na geometria das formas e no racionalismo. Os elementos que caracterizam esse estilo artístico são racionalidade, valorização de reflexão intelectual, organização e uso de formas geométricas.
Na nossa obra, usamos como modelo o quadro de Wallace Kandinsky, um dos maiores representantes do abstracionismo. Nela, colocamos de modo abstrato alguns vírus do Covid-19 e uma garrafa de álcool em gel, mostrando assim uma forma de prevenção ao coronavírus. Antes da pandemia, éramos muito dependentes do presencial, mesmo que nos víssemos caminhando para um mundo mais virtual. Era um processo lento e nós não tínhamos pressa. Entretanto, a pandemia veio e tudo mudou. Do dia para a noite, tivemos que reaprender e aprender a mexer com a tecnologia que já era presente em nossas vidas. Fomos impulsionados a realizar coisas que achávamos que demoraria anos para que realmente se tornasse real, como, por exemplo, os novos modelos de negócios para restaurantes, o trabalho remoto, a reconfiguração dos espaços de comércio, entre outros. Na série Upload da Amazon Prime Video, que se passa no ano de 2033, já mostra um mundo onde o presencial se mistura com o virtual. Nessa cena, por exemplo, o casal está fazendo uma entrevista para uma revista. O homem não pode estar presente fisicamente, mas isso não o impediu de poder participar da conversa também. Mas e agora? Vamos realmente fazer questão de estar presente e perto daqueles que convivíamos diariamente, depois de tanto tempo separados e sem poder se ver? Ou vamos começar a não fazer tanta questão de estar presente, já que sabemos como fazer chamadas e reuniões em grupo através da internet? Ou será que, assim como na série, nossa vida será híbrida, que seja presencial ou virtual? Tanto faz? Dai, Zupa, Terra, Menino. Pra gente, um beijo. Obrigado. Ontem um menino que brincava me falou. Hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Covid-19, a abstração do objetivo. Esse trabalho, na verdade, é de um tema mais como uma questão de como um ser vivo, um ser biológico, né, um medo biológico pode causar uma defasagem psicológica tão grande, praticamente. Rapidamente. Escala mundial e escala pessoal são dois tópicos que eu coloquei, uma tratando de uma, vamos dizer assim, macrovisão do mundo e de uma psique mais geral, vamos dizer assim, de um estado psicológico mais geral das pessoas, e a escala pessoal que vai vir depois, que é pensamentos mais próprios, né? Então, todos fomos pegos desprevenidos. O que antes se tornara uma piada na internet, hoje é motivo de uma espécie de caos global. No seu descobrimento, em 31 de dezembro de 2019, em Hubei, República Popular da China, em seu primeiro caso relatado, tudo o que se comunicou ao público externo foi um alerta possivelmente despretensioso em relação ao Covid-19. Então aqui é mais uma contextualização da própria situação, de como começou o Covid-19 e esse impacto de choque, né, que teve em todo mundo. Ninguém estava esperando, principalmente uma escala global, essa situação de pandemia, muito trágica, infelizmente, e que ainda está ocorrendo nos tempos atuais. Então aqui também, mais um pouco de contextualização. Essa eu coloquei como se fosse uma transição de um termo que é um pouco mais técnico da filosofia, por exemplo, que se chama Banalidade do Mal, de Hannah Arendt, que foi uma filósofa do século XIX, se eu não estou enganado, que criou esse termo e construiu esse termo, que é como se fosse aquele mal que tá ali, mas não influencia de tal maneira que a gente se preocupe com ele. A gente apenas ignora, coloca de canto, no subterrâneo, vamos dizer assim. E aí que causa realmente vamos dizer assim, o gatilho desse estado de choque, né?
dessa ideia mais irreal para o real, tão bruta. A mudança do cenário mundial, essa súbita e inesperada mudança de cenário, especialmente a massa popular, foi drástica a alteração da perspectiva em relação ao Covid-19, uma mudança que afetou cada indivíduo, tanto psicológica como fisicamente. Também mais aquela questão do que o Covid ele pode se transformar, dessa ideia mais subjetiva e como ele pode se tornar uma ideia psicológica e muitas vezes física, né? Como a psicossomática, que é quando algo do subjetivo, do psicológico afeta no corpo, e, enfim. Outro fator importante nessa defasagem psicológica e física foi a implementação de um estado de quarentena. Por mais necessário que seja, ainda assim afeta e muito a rotina e vivência de um ser humano, fatores fundamentais para seu funcionamento de sociedade. Eu acho muito relevante aqui colocar, por exemplo, um filósofo chamado Zygmunt Bauman, né, criador da teoria da liquidez ou da pós-modernidade líquida, que ele coloca muito essa questão, principalmente em uma parte específica de sua teoria, que o ser humano tem duas estruturas básicas do mínimo de satisfação, né, para criar um mínimo de satisfação na vida do ser humano, que é justamente a segurança e a liberdade. E como que isso entra no contexto, perfeitamente se encaixa, se acopla no contexto de quarentena, né? Você cria uma suposta segurança, né? Que vamos considerar que a gente pode morrer a qualquer momento, não é porque a gente está em quarentena que a gente nos priva da morte, e uma entrega parcial da nossa liberdade, porque a gente ainda tem que fazer compras, tem que sair no shopping, ou tem que sair para trabalhar algumas pessoas, né, que são mais essenciais, trabalho essencial, que realmente eu acho que é extremamente relevante nesse contexto. Depressão, ansiedade, apatia social e muitas outras questões passaram a afetar muitas pessoas com a brusca ruptura de suas vivências normais, consequentemente aumentando assim a taxa de suicídios e consumo de químicos, para fugir assim da realidade tortuosa de problemas tanto internos, como os acima citados, quanto externos. Também eu acho relevante aqui citar uma matéria que o G1 fez no dia 19 de julho de 2020, que se chama Suicídio de Jovens durante a quarentena da Covid-19 preocupa profissionais da saúde psicológica, né? Então a gente vê aí como que essa ruptura do cotidiano, de vivências sociais, considerando que o ser humano ele é um indivíduo social, né? Ele é um animal, vamos dizer assim, da forma mais grossa possível, um animal social, né? E como que, por exemplo, colocando também, encaixando no pós-modernismo, nessa era tecnológica, como que a própria tecnologia, as relações virtuais também não compreendem, não preenchem o nível e a intensidade de uma relação física, né? Como que as relações virtuais ainda são tão não conectantes, né? Não tem essas criações de laço que a gente vê, por exemplo, nas relações físicas. Até hoje não há nenhum relato oficial de um método funcional para a imunidade ao Covid-19, estabelecimentos ainda fechados, a comunicação ainda está imprecisa, mas acho que o fato que mais assusta, ao menos alguns de nós, é o de que álcool em gel e máscaras não nos protegem dos nossos próprios pensamentos. Aí eu fiz uma pequena brincadeira aí para analisar justamente o contexto de que todos estamos com medo, né? E não existe nenhum tipo de segurança máxima, de segurança suprema em relação ao estado atual, né? Tá todo mundo assustado e ninguém sabe o que fazer, tá todo mundo se sentindo fora de controle, sem as suas rotinas, né? Porque destrói toda uma base da vivência de um ser humano, a quebra dessa rotina e a forçosa alteração que o indivíduo tem que ter na sua rotina, no seu modo de viver, que é extremamente angustiante, né? Trazendo um termo de Sigmund Freud, eu acho que vocês já ouviram falar dele, criador da psicanálise, que é um dos termos principais que giram na teoria de como que se fosse o inominável, o sem forma, aquele desprazer que você não consegue ver. A escala pessoal, né? Que aí já são as questões mais pessoais de como eu me sinto em relação pessoalmente a tudo isso.
Pessoalmente, eu me encaixo a maioria das pessoas no aspecto de ser pego de surpresa, pois eu realmente não esperava, e até agora é complicado de entender o estado das coisas. Ainda que com muito medo, tanto do próprio Covid-19 quanto dos meus pensamentos, estou conseguindo me conciliar a eles de forma não natural, mas contínua. Se ficou um pouco estranho, que eu achei que ficou um pouco estranho essa colocação de não natural, mas contínua, seria de que eu não me acostumo. Não dá para você se acostumar com uma situação assim, simplesmente não trabalhando, principalmente psicicamente, né, do estado das coisas e como que eu consigo me conciliar a esses pensamentos angustiantes e a situação real em si. Não me sinto tão sozinho ou desolado, mas constantemente com medo e apreensivo em relação às pessoas, especialmente a sair para o ambiente externo fora de minha casa. Também colocando essa questão do não sozinho, não desolado, por causa da tecnologia, que cria como se fosse uma sobreposição, um véu sobre esse vazio, né? Esse vazio que as relações físicas, que a interação ao mundo, com ao mundo deixam, mas que alguns momentos cai, né? Não consegue se manter de tal maneira como realmente as relações físicas. O que nos resta é perguntar, a normalidade atual permanecerá no pós-pandemia? Eu acho interessante também analisar essa simbologia que eu tentei fazer de terminar o meu trabalho com uma pergunta, porque é o sinal de não conclusão, de um episódio que está por vir, de um episódio inacabado, né, que é ainda, infelizmente, o contexto que a gente está vivendo, que a gente não sabe o que vai acontecer. E eu acho que é uma das questões principais, assim, aonde está a arte a arte, né, a estrutura artística nesse meu trabalho. Eu consegui fazer uma relação com o neoconcretismo, que tem muito a ver com angústia, por exemplo, que é o tema principal que se trata o meu trabalho. Então, essa relação do abstrato, do inimigo não realmente, possivelmente visto, e do subjetivismo do neoconcretismo. É isso. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Ele vai ser sobre a arte contemporânea na pandemia. Então, vou começar explicando o significado de contemporâneo. Contemporâneo é basicamente tudo que é atual. Então, significando a arte, no caso a arte que veio na segunda metade do século XX, a arte do pós-guerra, e se estende até agora. Então, tudo criado desde então é a arte contemporânea. E aí vem o grafite, que é o tema do nosso trabalho. A gente vai falar sobre grafite e o grafite na pandemia. Sobre o grafite, que é de origem italiana e que lá significa escrita feita com carvão. E é um tipo de arte urbana caracterizado pela produção de desenhos em locais públicos, como pode ser feito em paredes, edifícios e na rua, e em vários outros locais. É bastante usado como forma de crítica social e, além disso, é uma maneira de intervenção direta na sociedade, democratizando assim os espaços públicos. Em tempos de pandemia, os artistas estão prestando homenagens a profissionais de saúde, alertando os cuidados que devem tomar e criticando as posturas de alguns líderes políticos em relação à pandemia. Em todo o mundo, as ruas estão vazias e sem pessoas, mas cheias de artes que refletem a luta global contra a pandemia do coronavírus. Na favela de Matare, na capital do Quênia, Nairobi, o grupo Matare Roots manda o recado Corona é Real, que é essa imagem aí que tá do lado aí. A gente colocou mais exemplos de grafite relacionados à pandemia. Esse primeiro relaciona dois movimentos que está acontecendo agora, né? Que é o Vidas Negras Importam e a pandemia. Esse segundo fala sobre os médicos, né, que estão na linha de frente lutando contra o vírus e estão carregando o mundo nas costas. Pode passar, Gustavo. Essas duas são mais voltadas para o governo do Brasil, né? Que essa primeira é o Bolsonaro usando a máscara de um jeito errado, que ele fez numa entrevista, se eu não me engano. E é escrito Covarde 17, que faz uma relação com o Covid-19. A segunda fala que qual lado da corda você tá. Que um lado são os médicos da linha de frente
e do outro o governo, que não está fazendo nada para ajudar esses que estão mais se colocando na frente para ajudar os pacientes e tal. Agora a gente vai passar por uma imagem que a Duda fez relacionando a arte contemporânea com a pandemia. A ignorância mata mais que o vírus. De vez em quando todos os olhos se voltam pra mim, de lá de dentro da escuridão, esperando e querendo que eu seja um herói. Mas eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. Mas eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. Nosso trabalho, né, é um mural, uma colagem, né, que critica ações tomadas e situações referentes aí ao nosso querido presidente Bolsonaro durante o período da pandemia, certo? Como vocês podem ver, a gente colocou a imagem do Jair Messias Bolsonaro pixelizada e quadriculada no meio, junto com as notícias espalhadas e o fundo da Covid também pixelizada e quadriculada. Isso faz alusão às características do neoconcretismo, que a gente usou como base para a gente criar esse mural, que são, no caso, subjetividade e expressividade artística, liberdade de experimentações e criações artísticas, o abstracionismo e o uso de cores e formas geométricas, certo? E também a gente fez como referência ao Star Wars, né, o filme/série Guerras Esteláticas, Estrelas, certo? O Bolsonaro como o senador Palpatine, certo? Como é uma obra crítica, nós quisemos, né, fazer essa relação com os raios e tudo mais. Bem, basicamente é isso que nós fizemos, né? Uma obra neoconcretismo e a crítica ao Bolsonaro. De vez em quando todos os olhos se voltam pra mim, de lá do fundo da escuridão, esperando que eu seja um deus, querendo apanhar, querendo que eu bata, querendo que eu seja um deus. Eu fiz esse trabalhinho aqui e com ele eu quis retratar algumas coisas, eu deixei algumas mensagens, algumas um tanto mais aparentes, outras não tão aparentes. Isso aqui é uma rua, um tanto quanto óbvio, e com ela eu quis simbolizar que a gente está caminhando, mas para onde? Para um caminho que, se você olhar as linhas de perspectiva dela, eu quis fazer uma perspectiva que ela vai de um só ponto de fuga, que é quando você vai afunilar para um só ponto. Então a gente está fechando para um só ponto, tá indo para só um lugar. Então não tem jeito. A gente está cada vez afunilando mais, indo só para um lugar, só um caminho, só um ponto. E esse um caminho, a gente tá indo falando coisas como: isso não passa de uma histeria, isso não passa de uma gripezinha, eu não sou coveiro, mas daí, sabe? São frases assim, são coisas assim totalmente irresponsáveis que certas pessoas não deviam estar falando, que certos governantes não deviam estar tomando atitude, e que o povo também não devia estar deixando o próprio ego ou qualquer outra coisa tá levando em cima da própria consciência, porque senão a gente vai estar caminhando para uma nuvem, que é o que eu quis representar com isso aqui, de sangue, uma literalmente tempestade de sangue, que é o que eu quis representar com as cores que eu coloquei aqui. Majoritariamente vermelho, porque o mar de sangue que a gente tá, mais de 105, 107 pessoas mortas, 107 mil pessoas mortas no Brasil só, é uma coisa completamente absurda, sabe? E achar que isso tudo podia sim ter sido evitado, porque podia, era só escutar a ciência, coisa que não é difícil, sabe? As pessoas têm que parar de achar que ciência é questão de opinião, não é.
Não é, o negócio tem estudo, aquilo ali é provado, não é achismo, não é, não, a ciência diz, mas eu acho. Cara, não importa o que você acha, sabe? Se você não tem prova do negócio, você pode até ter uma hipótese de tal coisa, e aí você pode botar para discussão, mas isso não quer dizer que vai estar certo. E a gente tem que parar de ter essa atitude ridícula e mesquinha de querer interferir na ciência e essas coisas e tomar atitudes irresponsáveis que vão levar a gente para esse mar de sangue. Trabalho junto com o Pedro. E para iniciar essa apresentação, eu explicarei o processo de criação e um pouco do contexto do trabalho nosso. Então, pesquisamos alguns modelos de colagem e descobrimos um site com fotos antigas que servem como base para arte como essas. Em seguida, selecionamos uma foto de 1795, ano marcado pela retomada do poder de girondinos no processo revolucionário francês. Cabe ressaltar que significa que a alta burguesia conseguiu reassumir o país por meio de reformas que desvalorizaram as medidas populares da Revolução. Trazendo esse contexto para a atualidade, pensei no enriquecimento dos bilionários da pandemia que custou as economias e as vidas de milhares de brasileiros. Por isso, coloquei manchetes que demonstravam tanto o descaso do governo diante da crise, o lucro dos bilionários, quanto o lucro dos bilionários brasileiros. Em contraponto, também procurei o número de mortes no dia 23 de agosto. Logo, concluímos que tal fatura em cima de milhões de mortes demonstram que, mesmo em momentos de caos e cansaço, como a Revolução Francesa, a alta burguesia segue explorando os trabalhadores e recebendo progressivamente mais. A má gestão do Brasil em cima disso, só agrava o problema. Relacionando com arte de rua, a gente pegou um modelo de colagem baseado no sticker bomb. Eu vou me salvar, eu vou me salvar, eu vou me salvar, eu vou me salvar, eu vou me salvar. Oi, professora, aqui é o Vinícius do primeiro ano A, vim aqui falar sobre o meu projeto de artes, que ele foi inspirado em duas coisas. Nessa pintura que eu gosto muito, que eu sempre gostei, que é uma das minhas pinturas renascentistas que eu mais gosto, pelos detalhes, e essa pintura se chama A Criação de Adão. E ela também eu peguei inspiração pro meu desenho de um videoclipe que eu gosto. Bom, no projeto eu incluí muitas mulheres, porque as mulheres estão fazendo um papel muito importante hoje em dia na nossa sociedade. É um papel muito maior do que elas faziam antigamente, porque nunca em uma pintura antiga a mulher iria ser tratada como uma deusa, a não ser que fosse em uma religião pagã. E ela sempre foi tratada como uma ama de casa ou coisa do tipo. E também as negras que estão no desenho foram também para incluir e mostrar que agora na nossa sociedade o papel dos negros fez muita diferença também, porque antigamente nunca que um negro seria pintado a não ser como um escravo. E é muito importante trazer esse tipo de coisa para um desenho, para uma arte, independente de que arte que seja, porque a gente está tendo uma forte inclusão dos negros na nossa sociedade hoje em dia, e achei muito importante retratar isso também. E como projeto se trata sobre a pandemia, pegar uma pintura e trazer ela para os dias de hoje, eu também peguei e coloquei máscaras e luvas em todo mundo, tirando a Eva, que tá passando ali o álcool em gel. Deus tá passando álcool em gel na Eva, para retratar todo esse momento que a gente tá passando de pandemia, de isolamento social e isso tudo. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, despem-se pros maridos, bravos guerreiros de Atenas, quando eles se entopem. Escolhemos a pintura feita pelo pintor francês Jacques Louis, e o nome da obra é O Juramento dos Dorostios, onde tem a representação de 3 irmãos fazendo uma saudação romana, com o qual juraram que lutarão pela monarquia romana. Aqui
Por mim, a gente escolheu essa obra porque pode ser, tipo, antes da pandemia, sabe? Porque não tem nada infectado, não tem ninguém. Daí, no próximo slide, vou passar pro próximo aí. Daí, agora, tipo, digamos que morreu um período da pandemia. Daí, à direita da obra, tem pessoas infectadas pelo corona. Ao centro, tem um homem segurando uma vacina. E à esquerda tem, tipo, podemos dizer que é a elite, que seria a primeira pessoa a usar a vacina. Os da direita, que são classe mais baixa, teria como destino morrer, entendeu? Porque a vacina chegaria por último neles, estaria contaminado e a classe mais baixa começar a sofrer. Então, o nosso trabalho, cada uma das imagens vai estar representando um problema que a gente está sofrendo durante a quarentena. O primeiro exemplo é a Mona Lisa, feita por Leonardo da Vinci, o quadro no qual foi utilizada a técnica de esfumato. É tratada a figura de uma mulher com um sorriso tímido e uma expressão introspectiva. Muitos historiadores acreditam que o modelo usado no quadro seja a esposa de Francesco del Giocondo, um comerciante de Florença. A gente comparou ela com os dias atuais, colocando uma máscara para representar o hábito do uso de máscaras e a prevenção. Outra imagem também feita por Leonardo da Vinci, é a Última Ceia. A obra foi feita na parede de uma igreja em Milão, na Itália. Começou a ser pintada pelo artista em 1495. A gente comparou nos dias do ano passado, que estava tudo normal, e com os dias atuais. Está mostrando o distanciamento. A próxima obra é Paedra, um trabalho posterior de Alexandre Cabanel, um francês. Esse trabalho foi exibido no Salon, de 1880, e posteriormente doado por Cabanel ao Museu Fabre. Essa obra está representando o tédio de ficar em casa, ninguém aguenta mais ficar em casa. E a última imagem é a escultura David, do artista renascentista Michelangelo. É uma das mais fascinantes obras da história da arte ocidental. Ela foi iniciada em 1501 e finalizada em 1504. A obra está representando o uso intensivo do celular, tanto para escola, para o passatempo ou comunicação. Esse é o nosso trabalho, cada imagem representando um problema que a gente está enfrentando. Agora que a gente colocou algumas manchetes sobre corona, essas coisas. Com o vírus aqui só de ilustração. A Criação de Adão é uma pintura de Michelangelo que está estampada no teto da Capela Sistina. Ela representa o livro de Gênesis, quando Deus criou o primeiro homem. Então, eu resolvi fazer uma representação dessa pintura mostrando apenas a parte das mãos, porque nelas dá pra gente entender que estamos muito próximos por conta da tecnologia e coisas assim, mas ainda distantes, porque não podemos nos tocar, não podemos nos ver, por conta do distanciamento social. Eu representei essa pintura dentro de uma caixa, na tampa de uma caixa, para mostrar que devemos ficar dentro de casa. E na lateral eu coloquei alguns pintores clássicos, que eu acho que são desse momento, eu acho que eles têm bastante a ver. E dentro da caixa eu coloquei uma máscara e álcool gel, que é o que precisamos nesse momento, e uma representação do desenho O Grito, só que na versão de hoje em dia. E isso é apenas uma meia que eu tenho com essa pintura, que eu gosto bastante. A obra que nós escolhemos foi A Criação de Adão, feita por Michelangelo Buonarroti. A pedido do Papa Júlio II, ele fez essa obra no teto da Capela Sistina, que é localizada na Itália, entre os anos de 1508 e 1510. A técnica utilizada foi o afresco, que reunia um conjunto de pinturas de passagens bíblicas no teto da capela. Mas a mais famosa é a Criação de Adão, que relata uma passagem do livro de Gênesis, que é o momento onde Deus cria o homem. Então, o braço de Adão está dobrado e seu dedo está caído. Isso significa sinal de fraqueza. E já o de Deus está estendido, o dedo está esticado. Isto mostra o poder do Criador.
Os braços de ambos são muito parecidos, porque faz uma referência à passagem bíblica onde Deus fala que criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, Adão está do lado esquerdo e ele está numa posição como se ele tivesse acabado de acordar, está sem forças. Ele estende a mão para Deus, que é uma pessoa imponente, esperando que Deus dê forças para ele. Deus é manifestado de uma forma gloriosa. Seus cabelos e sua barba transmitem a ideia de sabedoria. Seu corpo jovem e musculoso, como o de Adão, é para valorizar a maneira de representação do ser humano. Muitos angelicais o acompanham, e pode ser que a mulher ao lado venha a ser Eva, companheira de Adão, que espera nos céus pelo momento de descer à terra. Frank Lee, um pesquisador americano, encontrou uma semelhança muito grande entre a anatomia cerebral e a figura de Deus com os anjos em volta do manto vermelho. As imagens realmente se parecem. Segundo os estudos, Michelangelo representou algumas partes internas do órgão, como o lobo óptico, glândula pituitária e o cerebelo. Michelangelo foi uma espécie de homenagem à racionalidade. Uma releitura da obra de Michelangelo, que tem como tema a pandemia. Como vocês podem observar, as figuras de Adão e de Deus estão praticando ações muito importantes neste momento de pandemia, que é o distanciamento social, e também estão utilizando máscaras. Muito importante para evitar e se proteger contra a Covid-19, um vírus que se espalhou pelo mundo inteiro e mudou a vida de todos. Como não pode haver contato físico entre Adão e Deus, eles estão utilizando uma forma de cumprimento vista no filme Pantera Negra, que se chama Wakanda Forever. O cumprimento Wakanda Forever consiste em você cruzar os seus braços em frente ao seu peito. O gesto significa abraço na linguagem de sinais americana. Sobre a a pintura de Michelangelo da criação de Deus, foi pintada em 1511, e sobre um pouco a pintura, ela representa mais a passagem de Gênesis sobre a criação de Adão no mundo. Que eu pesquisei uma análise sobre ela e dá para perceber que eles analisam em três pontos. O primeiro são as mãos de Deus e de Adão, dando como se a mão dele tivesse fraca, sem energia, e Deus estaria dando vida para ele, dando o poder dele para dar forças ao homem. Aí a segunda é analisando Adão, que ele está despertando sem energia, com uma semelhança a Deus. E a outra era da grandiosidade de Deus, que, tipo, ser divino, tá dando vida, poder, dando como se fosse uma criação dele, um filho, né? Aí eu fiz uma releitura mais sobre a pandemia. Pelo menos, eu comecei a pensar em base, assim, que a gente está mudando muito o comportamento no nosso dia a dia. E um negócio que mudou bastante foi o nosso cumprimento, que eu reparei. Que a gente chega e não vai, tipo, chega e dá um abraço na pessoa. Agora tá todo mundo dando um soquinho. Eu quis representar mais isso, sobre a pandemia. Aí eu coloquei todo mundo de máscara, como se fosse, tá virando automático, gente. Daí tá todo mundo saindo de máscara, em questão a isso. E eu quis representar mais pelo lado esquerdo, um homem que, por exemplo, tá respeitando tudo, só que tá jogando tudo não sei como é que eu posso dizer, mas usando álcool em gel e máscara, ele acha que tá seguro, já pode sair, já pode fazer tudo, já pode se encontrar com todo mundo, mas ele tá tomando os devidos cuidados. Por outro lado, tá o outro grupo lá, um grupo, aglomeração, todo mundo junto. E a outra obra, que é A Moça do Brinco de Pérola, que tem uma história muito legal, sim, porque essa moça era amante de um burguês e ele a amava muito. Então ele deu esses brincos para ela e pediu para que ela fosse retratada com esses brincos. E essa obra foi feita pelo pintor Vermeer, e essa obra também é conhecida pelo alguns críticos como Mona Lisa holandesa, por tamanha perfeição da pintura e pelos seus ricos detalhes. Oi.
Então, o meu nome é Vinícius Junce e eu sou do primeiro ano A. E esse aqui é meu trabalho do professor Sérgio sobre releitura de obras. E é isso, eu espero que vocês gostem. Bom, para começar eu vou dar algumas características básicas do quadro. O artista que pintou esse quadro é o Michelangelo e as dimensões dele são de 280 cm por 570 cm. Bom, esse quadro está localizado na Capela Sistina e ele foi feito no ano de 1512. Sabendo disso, então agora a gente já pode ir pro quadro. Bom, essa é a pintura, ela se chama A Criação de Adão. A cena representa um episódio do livro de Gênesis, no qual Deus criou o primeiro homem. Bom, agora eu vou mostrar a minha releitura dessa obra, que tinha como tema pandemia. Então, essa é a minha releitura da obra de Michelangelo. Essa minha releitura tem como nome O Fim de Adão, e ela representa a mais possível causa da humanidade ser dada como extinta, que seria uma gripe com alto contágio e mortalidade. Bom, para representar essa doença eu utilizei marcos mais escuros espalhados por todo o corpo, fazendo uma leve referência à peste negra. Eu também coloquei uma máscara de gás no rosto de Adão, para mostrar o desespero do povo procurando qualquer tipo de defesa contra o vírus. Além disso, existe uma palma de mão ensanguentada no peito de Adão, fazendo a função de nos mostrar a dor, o sofrimento, a tristeza e por fim a morte vinda da gripe. Para finalizar, existe uma rachadura no centro. Ela mostra o fim da relação entre Deus e o mundo, assim criando o caos na Terra e o fim de tudo e todos. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do meu trabalho. Até a próxima, beijos. Escolhemos usar a obra A Mulher com o Unicórnio, que representa uma dama da alta sociedade com uma máscara para mostrar que hoje em dia, em meio a uma pandemia, independente da sua importância na sociedade, você terá que usar a máscara para se prevenir da doença. Usamos a obra para representar um lado positivo da pandemia, os novos hábitos na vida das pessoas, como por exemplo a leitura. A icônica obra O Grito exibe uma figura humana que olha aterrorizada para o espectador. Escolhemos esse quadro para representar o medo das pessoas em meio a uma pandemia. A ponte na obra pode representar uma metáfora sobre a travessia por um momento difícil, e o céu com tonalidade vermelha retrata a ameaça que o personagem está sentindo.
Olá, pessoal. Eu sou a professora Marinês Gentil, trabalho com língua portuguesa e trabalho com o professor Sérgio. Foi um prazer imenso ser convidada a assistir à apresentação dos trabalhos que ele propôs aos nossos alunos. Uma releitura das grandes obras de arte, retratando o quê? O momento em que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, esse momento de isolamento, esse medo que nós estamos sentindo, essa instabilidade, e retratar esses sentimentos pela internet, online, com as grandes obras de arte, foi realmente espetacular. Eu nunca tinha visto um trabalho tão bem feito, com tanto sentimento, numa telinha. Foi um sucesso. Parabéns, professor, parabéns, alunos. Eu gostaria realmente de poder sempre participar desse tipo de trabalho, porque é um momento em que nós enxergamos que a arte, ela não está perdida no tempo, ela está a todo momento presente na nossa vida. Isso é maravilhoso, é muito bom sentir a sensibilidade mesmo através da tela de um computador. Muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada por ter participado desse momento tão único na educação do nosso país. Muitas felicidades para vocês. Chega, tem hora que ri de dentro pra fora. Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para falar um pouco sobre a nossa Bienal Virtual. Pessoal, eu fiquei muito feliz, tá? Satisfeito demais com todas as apresentações belíssimas, apresentações de pessoas que sabem que estão falando. Pessoal, eu agradeço muito ao professor Sérgio, né, por desenvolver essa Bienal, dar essa oportunidade para você mostrar o que você sabe, o que você conhece, porque o trabalho de gente grande que todos vocês me apresentaram. Então, assim, fico muito feliz, queria parabenizar todos os alunos do ensino médio e principalmente aí o professor Sérgio por encabeçar dessa forma e ficou tão bonito o nosso trabalho. Professor, meus parabéns aos alunos. Gente, vocês estão no caminho certo. Parabéns. Forte abraço, galera. Ocorre lá em São Paulo, é uma exposição de arte. Música, livro, pintura da Bienal fazem parte. Acontece até hoje, começou em 51 e aos poucos se tornou a maior do hemisfério sul. Já teve Pablo Picasso, Portinari, Max Bill, grandes artistas de nome no nosso país Brasil. Muitos anos de existência, muita história pra contar. Se você quer saber mais, vale a pena pesquisar.